Nada contra os técnicos guerreiros que vendem cerveja hoje em dia. Mas guerreiro mesmo foi um tal de La Greca, que há quase 100 anos foi o nosso primeiro capitão, um dos técnicos e center-half. Num jogo no campo do Ginásio Esgrima, Silvio La Greca subiu no mastro e pegou uma bandeira brasileira que queimava. A cena aconteceu no Sul-Americano de 1916, na Argentina. Foi antes do jogo contra o Uruguai, e quem relembra o fato é o neto desse Dunga pioneiro que jogou ao lado do lendário Friedenreich. E os ingressos estavam esgotados, né? A arquibancada já estava lotada, ingressos esgotados, o povo lá fora começou a fazer tumulto. E aquela algazarra, alguém passou a mão na gasolina e jogou na arquibancada. E começou a comer o fogo. E aquele tumulto, aquela correria, o fogo tomou conta do campo, das arquibancadas. E estava lá a bandeira do Brasil hasteada e o fogo atingindo já a bandeira do Brasil. O La Greca não teve dúvida. Tirou o paletó, subiu no mastro, apanhou a bandeira e veio com ela embaixo do braço, sofreu umas queimaduras leves e tal. Quando ele desce do mastro com a bandeira embaixo do braço, vem um policial argentino e dá ordem de prisão para ele. Aí teve que ter a intervenção do Galvão Bueno. Galvão Bueno! O Galvão Bueno, que era o presidente da Confederação Argentina de Futebol, é que foi lá e explicou a história pro guarda, pro policial. O La Greca ficou com a bandeira, trouxe, foi... Mas essas coisas que não se vê mais fazer hoje pela pátria, né? O advogado Silvio se emociona ao lembrar a história da família. O avô jogou no São Bento de São Paulo, numa época em que futebol era coisa de gente granfina. Aliás, o avô, que era um exímio cabeceador, foi um dos que ajudou a popularizar a modalidade. Em seu apartamento no bairro da Aclimação, na capital paulista, Silvio guarda fotos históricas e jornais que contam a vitória brasileira no primeiro match de um combinado nacional. Foi no dia 22 de julho de 1914, contra a equipe do Exeter, profissionais ingleses que sentiram na pele que o esporte não era exatamente bretão. Era um combinado Rio-São Paulo. E veio o time Exeter da Inglaterra, que eram profissionais, tinham manchetes, os profissionais chegaram, vão jogar conosco aqui, os amadores e tal, e eles levaram de 2-0. Nesta época, as fichas técnicas não mostravam o nome do treinador. Existia, na verdade, uma comissão técnica integrada pelos jogadores, algo como se hoje Kaká, Lúcio e Robinho fossem os responsáveis pela escalação do time. No primeiro jogo oficial da seleção brasileira, que foi na Argentina, contra a Argentina, é que aparece o Silvio La Greca como técnico, junto com o Rubens Salles. Os dois eram? Os dois. Só que o Rubens Salles teve a função de capitão do time. E o La Greca teve a função de técnico. Então teve essa diferença. E daí para frente, ele dirigiu a seleção brasileira em 16, 17, em 20, 22, 30, 39. E eu chego a arriscar que, se for contar por ano, ele foi um dos técnicos que mais dirigiu a seleção brasileira. Alto funcionário do Banco de Londres, Silvio La Greca treinou várias vezes o Brasil até a década de 40, sem receber um tostão. Também foi um dirigente polêmico e acabou sendo juiz de futebol. Em sua biografia consta ter sido eleito o craque paulista de 1914. Pelo que se sabe, La Greca só não vendeu cerveja, mas que era um guerreiro, era. Não era um zagalo, mas era um cara duro de engolir.